Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e bem-vindos ao canal Fisiologia Simpática. Hoje nós vamos falar sobre hipertrofia e hiperplasia. Nós vamos diferenciar esses termos e ver a relação entre eles no nosso organismo. Se você quer saber um pouco sobre a minha formação e também sobre os artigos ou livros que eu usei para fazer esse vídeo, tudo isso fica na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só comentar. Conceituando, hipertrofia é definida como aumento do tamanho da célula. Então, se uma célula está pequenininha e por algum motivo ela aumenta de tamanho, ela incha, ou ainda ela cresce longitudinalmente, então acabou de acontecer uma hipertrofia, tá? Que é o aumento do tamanho da célula. Já a hiperplasia é o aumento do número de células, o aumento da quantidade de células. Então, se eu tenho uma célula e ela se divide em duas células ou mais, acabou de surgir uma hiperplasia, certo? Que é o aumento do número de células. E esse aumento do número de células acontece por causa da divisão celular. Ainda, essa hiperplasia pode acontecer por uma diferenciação, que é quando uma célula que não é específica, não é diferenciada, por exemplo, a célula tronco, se transforma em um outro tipo de célula, por exemplo, a célula sanguínea. Então, por exemplo, você tem as células sanguíneas já presentes no sangue e as células tronco se transformam em mais células sanguíneas. Então, isso também é uma hiperplasia, só que aconteceu não por uma divisão celular, mas sim por uma diferenciação celular. Hipotrofia. Hipotrofia ou atrofia. Então vamos lá. A hipotrofia e a atrofia são vistas na literatura como sinônimos, tá bom? Mas eu já vou fazer um breve comentário sobre isso. Hipotrofia e atrofia têm o seguinte significado: redução do tamanho da célula devido a perdas de componentes citoplasmáticos. A hipotrofia ou atrofia é o contrário da hipertrofia, tá? É quando uma célula perde volume, perde tamanho, certo? Devido a perdas de componentes citoplasmáticos, podendo ser proteínas que ficam lá no citoplasma, organelas que se dissolveram, redução de mitocôndrias, e tudo isso pode acarretar numa hipotrofia / atrofia. Esses dois termos são comuns na literatura, de forma geral. Só que eu prefiro o uso do termo hipotrofia, porque como a gente vai ver na etimologia, o A significa negação. Então não quer dizer que deixe de existir o crescimento, quer dizer que ele diminui o crescimento. Então o termo correto é hipo, que é diminuir, hipotrofia. Esse é o ideal, tá bom? Vamos para a etimologia aqui. Hipertrofia é formado por duas palavras gregas. Hiper, que quer dizer excessivo, aumento, e trophe, também do grego, que é nutrir, crescimento, ou crescimento. Hiperplasia, esse hiper do hiperplasia é o mesmo daqui, então é excessivo, né, aumento. Plasis, plasia vem de plasis, que é a ação de formar, ou modelação. Por isso que hiperplasia é quando uma célula se divide em duas ou mais. Por isso a ação de formar, tá vendo? Atrofia, o A significa negação, falta, ausência, certo? Então esse termo não é muito legal de usar não, apesar dele ser considerado um sinônimo de hipotrofia na literatura, ok? Então lá, trofia, nutrir, crescimento, né? Então ausência de crescimento. Não faz muito sentido. A hipotrofia é mais interessante, porque hipo vem do grego, que significa cavalo, diminuição. Então seria uma diminuição do crescimento. Seria mais interessante esse termo, o uso de hipotrofia ao invés de atrofia. Aqui nós temos uns exemplos esquemáticos aqui de hipertrofia. Aqui nós temos um tipo de hipertrofia que aconteceu por causa do aumento de mitocôndrias, que são essas
organelas roxinhas aqui, ó. Aqui nós temos a célula com algumas mitocôndrias, dá até para contar, ó, tá bem tranquilo. E ela sofreu uma hipertrofia, ela aumentou de tamanho, olha só. Mas por que será que ela sofreu essa hipertrofia? Por causa do aumento de mitocôndrias, que são essas organelas aqui, ó. Certo? Então por isso ela aumentou de tamanho. Aqui nós temos um outro exemplo de hipertrofia, de uma célula que aumentou a sua quantidade de água no citoplasma. Então ela também aumentou de tamanho, consequentemente aumentou de tamanho, mas por causa do líquido citoplasmático, ok? Aqui um outro exemplo, que é quando a célula ela hipertrofia por causa do aumento de glicogênio intracelular. Então lá ela tinha pouquinho glicogênio, que são esses pontinhos vermelhos, e por algum motivo ela aumentou a quantidade de glicogênios intracelulares e aumentou de tamanho também. Beleza? Aqui um outro exemplo, um tipo celular diferente, que essa célula se chama adipócito. São as células que armazenam gordura no nosso organismo. Aqui, ó, a célula, o adipócito, ele estava num tamanho normal e ela aumentou o seu depósito de gordura intracelular e, consequentemente, ocorreu uma hipertrofia, tá? Então, aqui são alguns exemplos de hipertrofia e suas respectivas causas, tá bom? Vamos agora para a hiperplasia. A hiperplasia, ela está relacionada com a divisão celular, tá bom? Então, é o aumento do número de células. Aqui nós temos uma célula inicial que se dividiu e formou duas. Então, isso aqui é uma hiperplasia, que pode ocorrer por mitose ou diferenciação. Nesse caso aqui é uma mitose, tá? Mas se um outro tipo celular se transformasse em mais um tipo celular, desse mesmo jeito aqui, ó, por exemplo, suponhamos que essa célula aqui é um hepatócito, uma célula do fígado. E nós temos aqui uma célula tronco. Suponhamos que essa célula tronco se diferencie num hepatócito. Então você está aumentando a quantidade de hepatócitos no fígado. Consequentemente, ocorreu uma hiperplasia, só que por diferenciação, não por mitose, tá bom? O que pode estimular a hipertrofia e a hiperplasia? Ó, nós temos algumas substâncias que estimulam tanto a hipertrofia quanto a hiperplasia no nosso organismo, tá? E elas são o fator de crescimento insulínico 1, que é o IGF-1. Esse hormônio ele é produzido no fígado, principalmente no fígado, e ele estimula a hipertrofia e a hiperplasia, tá bom? A somatotropina, que é o hormônio do crescimento, produzido na hipófise anterior, também é conhecido como GH. A somatotropina, ela pode estimular a hipertrofia e a hiperplasia também, ok? Nós temos também as citocinas, dentre elas a IL-6, a IL-10, o fator de necrose tumoral alfa e a folistatina. Essas substâncias, chamadas de citocinas, estão relacionadas com a diferenciação de células T. Essas células T nada mais são do que células tronco. Então, se essas substâncias estimulam a diferenciação de células tronco em determinadas células de outros órgãos, consequentemente vai estimular a hiperplasia, correto? Ainda, essas substâncias podem estar associadas com processos inflamatórios, estão associadas com processos inflamatórios. Por exemplo, na hipertrofia muscular, ocorre a inflamação para depois ocorrer a síntese proteica do músculo. Então ocorre uma hipertrofia. Então elas também estão relacionadas com a hipertrofia. Ainda nós temos a testosterona e o estrogênio, que estão relacionados tanto com a hipertrofia quanto a hiperplasia de células. Por fim, mas não menos importante, nós temos o fator de crescimento vascular e endotelial, que é um hormônio, em algumas vezes hormônio, mas também pode ser considerado uma citocina, dependendo do caso, que ele estimula a irrigação, a formação de vasos sanguíneos ao redor de outras células. Se ele estimula a formação de vasos sanguíneos ao redor de outras células, vai estimular o crescimento dessas células.
e, consequentemente, a hipertrofia e também a hiperplasia algumas vezes. Então, esses são os fatores, né, os hormônios e citocinas que estimulam a hipertrofia e hiperplasia. Existem outros, mas eu citei os principais aqui, tá bom? E é isso. Se você gostou do vídeo, dê aquele like, comente alguma dúvida que você teve ao longo da explicação. E você também, agora você pode ser um apoiador. Como que eu vou ser um apoiador? Basta você mandar um Pix com qualquer valor para a chave que está na descrição do vídeo. É uma chave aleatória, um pouco comprida, né? Mas é só você copiá-la e colá-la no seu aplicativo do banco e ser um apoiador. Você pode mandar qualquer valor aqui para o canal Fisiologia Simpática e você automaticamente vai ser um apoiador do nosso canal. O seu nome pode aparecer no final do vídeo, do próximo vídeo, tá bom? Então, sempre que você doar um valor, o seu nome irá aparecer no trecho pós-créditos dos nossos vídeos, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, basta comentar e até mais.